Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou médica endocrinologista e hoje eu quero conversar com vocês sobre como que a gente faz o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. Para quem não viu o vídeo anterior, então volta lá e vê o vídeo que a gente fala sobre os sinais clínicos, né, que a gente suspeita da síndrome dos ovários policísticos. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, ele é um diagnóstico de exclusão. Então a gente precisa excluir todas as doenças que possam ter os mesmos sinais e sintomas da síndrome dos ovários policísticos, para que depois a gente feche o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Os critérios da SOP, né, síndrome dos ovários policísticos, eles são um tanto antigos, mas a gente usa os critérios de Rotterdam. Esses critérios, eles avaliam 3 fatores. O primeiro critério avalia a irregularidade menstrual. Então, a mulher, para ter o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, ela precisa ter 2 desses critérios, né? Não precisa ter os 3. Então, a irregularidade menstrual é um dos critérios. Então, ciclos menstruais mais longos, né? Então, acima de 35 dias, menos de 8 ciclos no ano. E a amenorreia, então, existem algumas mulheres que não têm ciclos menstruais, então esse é um dos critérios. O segundo critério de Rotterdam é hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Então, o que significa isso? Que a mulher pode apresentar sinais clínicos de excesso de androgênios, que são os hormônios masculinos, como excesso de pelos, acne, queda de cabelo, oleosidade na pele, entre outros sintomas, mas se ela não tiver hiperandrogenismo clínico e nos exames de sangue tiver excesso de hormônio masculino, a gente também pode considerar como positivo. E o terceiro critério é o ultrassom. Então, diferente do que a gente pensa, a gente não precisa ter um ultrassom alterado para fechar a síndrome dos ovários policísticos, e não são todas as mulheres que têm só o ultrassom alterado que têm síndrome dos ovários policísticos, porque necessariamente a gente precisa de mais um dos critérios. Então, no ultrassom, o que a gente avalia? A gente avalia, além da quantidade de folículos, a gente também avalia o tamanho dos ovários. Por quê? Porque existem vários tipos de aparelho de ultrassom. Então, nos ultrassons mais modernos, a gente consegue ver melhor a quantidade de folículos. Nos ultrassons que são um pouco mais antigos, a gente acaba observando mais o tamanho mesmo do ovário. Se o ovário tiver mais de 10 centímetros cúbicos, a gente já considera ele como aumentado. E em relação à contagem de folículos, ela vai variar de 12 a 25 conforme o aparelho de ultrassom que a gente estiver utilizando. Então, a gente desses 3 critérios, né? Então, irregularidade menstrual, hiperandrogenismo clínico ou laboratorial e alteração no ultrassom, a gente precisa ter 2 depois que a gente excluiu todas as outras causas, né? Todas as outras doenças que possam ter os mesmos sinais e sintomas da síndrome dos ovários policísticos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso tema de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário.